Existem duas maneiras fundamentais das pessoas encararem a vida. A grande verdade é que eu quero saber qual é a sua maneira. Qual das duas tem sido a sua? Eu queria que você comentasse aqui embaixo. Para facilitar a identificação, eu vou falar de 10 diferenças entre as duas maneiras. E ao longo do processo, ao longo da aula, eu quero que você vá digitando aqui para mim qual delas faz mais sentido para você, tá joia? Então, antes de você assistir essa aula, curta, compartilhe, mande para os seus amigos que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e na vida deles. Então vamos lá. Existem duas maneiras fundamentais das pessoas encararem os desafios, as metas e aquilo que elas precisam fazer. Uma maneira de encarar é a maneira perfeccionista. É aquela pessoa que, se ela não souber do A ao Z, fazer muito bem, ela não faz. É aquela pessoa que fica muitas vezes postergando realizar alguma coisa até que ela tenha certeza absoluta daquilo que ela vai fazer. E a segunda maneira é o aperfeiçoamento. Eu costumo dizer que a perfeição ela é ilusória. Eu costumo dizer que a perfeição ela não existe. Eu costumo dizer que o mundo muda a todo momento. E se o mundo muda a todo momento, aquilo que era perfeito antes não é perfeito mais. A máquina de escrever que foi perfeita durante um tempo, hoje ela já não serve para mais nada. Os cavalos que carregavam as carroças, praticamente para transporte de pessoal, hoje dificilmente eles são utilizados como elementos de alta performance. Então, o que eu quero dizer é, existem a perfeição e o aperfeiçoamento. E você precisa ir até o final dessa aula porque eu vou falar 10 diferenças, porque talvez você vai dizer assim, não, eu sou uma pessoa que não é preocupada com o perfeccionismo. Mas a hora que eu colocar as diferenças aqui, eu sei que muitas vezes você vai se achar nessas diferenças. Então vamos lá. A primeira diferença é quanto à realidade entre o perfeccionismo e o aperfeiçoamento. Eu costumo sempre dizer que o perfeccionismo não existe, é ilusório. O único perfeito foi Deus. Nós não somos perfeitos. A todos os dias, em todos os momentos, a gente está se evoluindo e está desenvolvendo. Então, quanto à realidade, eu quero dizer para você, infelizmente perfeccionista, que a perfeição ela não existe. O que existe é o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento existe, mas a perfeição ela não existe, ela é ilusória. E como a perfeição ela não existe, a gente passa a vida toda procurando a perfeição e não consegue pegar. É como o ar que você respira, mas você não consegue materializar. A perfeição é exatamente isso, você vai passar a vida toda procurando, mas você não vai conseguir colocar a mão na perfeição, porque a perfeição ela é ilusória. Mas o aperfeiçoamento, ele é constante. O aperfeiçoamento eu consigo medir, o aperfeiçoamento eu consigo controlar, o aperfeiçoamento eu consigo saber se eu estou mais perto ou não daquilo que eu quero ser. Então, eu costumo sempre dizer que a primeira diferença é que as pessoas que investem no perfeccionismo, muitas vezes elas se frustram. Por que elas se frustram, Medeiro? Porque o perfeccionismo não existe. Mas as pessoas que focam no aperfeiçoamento, elas conseguem palpar, elas conseguem ver o seu progresso. Mas existe uma segunda coisa muito importante e que isso gera estresse, isso gera doença emocional, isso gera sentimento de fracasso e muitas vezes isso baixa a sua autoestima. É porque a pessoa que é preocupada com o perfeccionismo, o erro para ela é fatal. O erro para ela é sinônimo de fracasso. O erro para ela é sinônimo de que ela não é uma pessoa capaz. Mas a pessoa que se preocupa com o aperfeiçoamento e não com o perfeccionismo, o erro é apenas um degrau. O erro apenas é uma oportunidade para ela descobrir onde precisa melhorar, para ela descobrir o que ela precisa para ir para o próximo passo. É apenas uma oportunidade para ela falar assim, eu posso seguir no próximo degrau, eu posso ultrapassar isso daqui, eu estudo esse processo e eu passo então a ter uma inteligência que vai me possibilitar fazer novamente, fazer melhor e fazer da forma correta. Então, o perfeccionista, o erro, ele é fatal. Para a pessoa que se preocupa com o aperfeiçoamento, o erro é um degrau. Mas tem uma outra coisa que é fundamental e isso escraviza o perfeccionista. O perfeccionista é alguém que compara com os outros. O perfeccionista é alguém que compara com alguém que já está onde ele deseja chegar. Um perfeccionista, se ele quiser escrever um livro, ele vai pegar
um dos maiores autores brasileiros, um dos maiores autores renomados no mundo, e vai querer comparar o seu primeiro livro com o livro dessa pessoa que já está lá em cima na prateleira. Sabe por quê? Porque o perfeccionista compara as suas ações, o perfeccionista compara as suas capacidades, o perfeccionista compara aquilo que ele tem condições de fazer com aquilo que é perfeito, entre aspas, com aquilo que é reconhecido socialmente. Então isso traz uma escravização, isso traz um sentimento de impotência muito grande para quem se preocupa com o perfeccionista. Então o perfeccionista se compara com os outros, ele se compara com aquele que está no topo. Mas a pessoa que se preocupa com o aperfeiçoamento, o foco dela, a comparação dela é consigo mesmo. O foco dela é com ele mesmo, tá certo? O foco dessa pessoa é com ela. Ela começa a perceber o seguinte: ontem eu escrevi pior do que eu escrevi hoje. Ontem eu falei pior do que eu falei hoje. Hoje eu sou uma mãe melhor do que eu fui ontem. Hoje eu sou um profissional melhor do que eu fui ontem. A pessoa que se preocupa, o profissional que se preocupa com o aperfeiçoamento, ele está focado nele, ele está focado no processo dele, e isso é libertador. Ao contrário do perfeccionista, que ele se preocupa com os outros, e isso é escravizante. Quando eu me preocupo, quando eu coloco a régua tão alta que eu não consiga atingir num curto prazo, isso me paralisa, isso me faz parar, isso me faz travar. Sabe por que as pessoas travam? Porque elas se preocupam com os outros e não se preocupam com elas. Por isso que eu falo para você que às vezes você vai falar assim: eu não sou perfeccionista, eu sou alguém preocupado com aperfeiçoamento. Mas quando você começa a olhar essa tabela que muitas vezes eu coloco para os meus mentorados, eu tenho uma mentoria que chama Imbatível, e uma das aulas mais importantes do Imbatível é exatamente o diagnóstico da perfeição. Eu chamo essa tabela de diagnóstico da perfeição e eu coloco para eles responderem algumas perguntas, e no diagnóstico da perfeição eu vou verificando se a pessoa é mais preocupada com o perfeccionismo ou com o aperfeiçoamento. Porque se o imbatível ele for preocupado com o perfeccionismo, ele vai ter uma dificuldade enorme de ser um imbatível, de ser alguém que não desiste, de ser alguém que não para, de ser alguém que está sempre procurando inovar. Porque a tendência do perfeccionista é parar quando ele encontra uma barreira muito grande. Sabe por quê? Porque ele olha para os outros. Ele olha para a barreira. A última pessoa que ele olha é para ele mesmo. E a pessoa que se preocupa com o aperfeiçoamento está sempre preocupado com ela. Eu costumo dizer que o perfeccionista, tá certo? É o tipo ponto final. E a pessoa que se preocupa com o aperfeiçoamento é o tipo reticência. Quando eu digo ponto final, é que muitas vezes para ele ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada. Ou ele faz como ele acha que tem que ser perfeito, ou ele não faz nada. Isso paralisa a pessoa. Mas o profissional que se preocupa com aperfeiçoamento, ele é um ponto de reticência. Ele está sempre pronto a andar uma nova milha. Ele está sempre pronto a acrescentar palavras na frase. Ele está sempre pronto, e muitas vezes eu coloco a reticência porque muitas vezes você nem sabe o que vem depois. Mas o próprio aperfeiçoamento, o próprio processo de olhar para si, o próprio processo de estudar o que deu errado, ele vai fazer você ser uma reticência e não um ponto final. Quanto à satisfação, eu quero dizer para você que o perfeccionista dificilmente ele vai se sentir satisfeito. É como se a satisfação não existisse, porque ele nunca consegue chegar no estado da arte. Ele sempre vai achar que falta alguma coisa. Quando você se preocupa com o aperfeiçoamento, a satisfação ela é o quê? Ela é progressiva. Você começa a perceber que você está avançando, e isso traz para você um sentimento sensacional de que você está indo para um próximo nível. Você está dando um próximo passo. E aí você vai olhar para mim e vai falar assim: Medeiros, você falou 5, faltam mais 5. É exatamente isso. Essa semana eu vou fazer uma live e eu quero que você esteja na live. E na live eu vou falar mais 5 pontos que diferenciam o perfeccionista daquele que preocupa com o aperfeiçoamento. Mas para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para você uma frase que faz muita diferença para mim. Eu costumo dizer que a perfeição, ela impossibilita a mudança. Algo que é perfeito não precisa de aperfeiçoamento.
Algo que é perfeito não precisa de mudança. Só tem um problema: o mundo muda a todo momento. O perigo do perfeccionista é que ele impede a mudança. Para finalizar, o aperfeiçoamento é o combustível da mudança. Enquanto a perfeição impede a mudança, o aperfeiçoamento é o combustível da mudança. E tudo que muda permanece vivo. Tudo que se mexe permanece vivo. A pergunta que eu faço para você é: você quer permanecer vivo como profissional ou você quer degradar e morrer como profissional? Você quer ter satisfação naquilo que faz? Você quer ver o progresso acontecer ou você quer ficar a vida toda procurando, correndo atrás do vento, tentando pegar o vento da perfeição que não existe? Se você quer ser um profissional que se aperfeiçoa todos os dias, tenha metas e objetivos, saiba utilizar os desafios para você crescer. Abrace o aperfeiçoamento com os dois braços e largue a perfeição para você ser mais feliz. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, porque existem muitas pessoas que procuram a perfeição e passam a vida infelizes. Eu conto com você.